Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos seguindo aqui com mais uma aula, tá? Estamos na oitava aula da parte de frente 3 aí, eletricidades, tá bom? Hoje nós vamos ver a aula de geradores e receptores elétricos, tá? Eu mudei um pouquinho a nossa carga horária, né? O nosso plano devido à pandemia, né? Que vai se estender por mais um tempo. Então, ao longo das semanas eu vou adicionando, tá? Essas aulas e os tópicos para vocês, ok? Bom, então a primeira coisa aí, vamos ver o que é um gerador elétrico. Então, para começar, a gente já pode adiantar para vocês que esse nome é utilizado de forma errada, né? Porque um gerador ele dá a entender que é alguma coisa que cria energia elétrica, né? Do nada. Não, né? O nome deveria ser transformador elétrico. Esse seria o nome correto, né? Ou seja, eu vou transformar uma determinada forma de energia em energia elétrica, tá? Então aqui no nosso slide está mostrando para vocês as formas, né? Algumas formas comuns, né, de a gente ver essa transformação de energia. O que a gente mais vê no nosso dia a dia são esses dois, né? Pilhas e baterias, né? Que essencialmente vamos transformar energia química, né, em energia elétrica, tá? Então sempre quando a gente está falando de um gerador nessa parte de elétrica, na construção de um circuito elétrico, por exemplo, eu vou estar me referindo a baterias e pilhas, ok? Muito bem. Símbolos que nós utilizamos no gerador. Aqui nós temos a representação na parte interna, né, desse gerador, e aqui está a representação da bateria, né? Nós já vimos isso, são duas barras, tá? Uma maior do que a outra, onde a barra maior mostra o lado positivo e a menor o lado negativo, tá? Então aqui, né, é o que nós temos, que nós chamamos de tensão nominal. O que é isso? É o que vem escrito na pilha para você, tá? Então, por exemplo, você vai lá no supermercado e compra uma pilha, ela vem escrito 1,5 volts, tá? Esse é o nosso E, tá bom? Ou, né, alguns livros traz para você isso aqui com uma letra epsilon, tá? Uma letra grega, tá bom? Isso é o que a gente chama de força eletromotriz, tá? É o valor nominal, que é o que vem escrito na embalagem para você da sua pilha, tá bom? Aí nós temos uma corrente contínua, né, que ele vai gerar. Aqui está representando pela letra I, né, sai do mais e vai para o menos. Lembra que a gente sempre fala em corrente convencional e não corrente real, tá bom? E aqui esse é o grande diferencial de um gerador real para um gerador ideal. É esse carinha aqui, ó, né? É a resistência interna desse gerador, tá bom? Então, devido a esse gerador ter uma resistência interna, vai acontecer algumas diferenças quando nós estamos resolvendo, tá, exercícios de circuito elétrico. Então, tome cuidado, tá, quando você estiver resolvendo um exercício desse tipo, quando ele vai falar para você se é um gerador ideal ou um gerador real, tá? Isso dá uma diferença na resolução dos nossos exercícios, tá bom? Então vamos ver quais são essas diferenças, né? Então, novamente, a força eletromotriz é representada pela letra E, né? Então, nós temos aqui o seguinte, ó, a força eletromotriz representa a energia fornecida a cada carga, né, ou cada unidade de carga de corrente elétrica. Ou seja, né, vamos colocar isso numa linguagem que nós já conhecemos, tá bom? É a tensão, tá bom? É a DDP, é a voltagem, são todos sinônimos, tá bom? Força eletromotriz, tensão, DDP e voltagem são todos sinônimos, tá? Então aqui estamos representando uma bateria, certo? Então aqui ela está pontilhada, tá vendo? Representando a parte interna dela, né? Então nós temos uma tensão que a gente chama de força eletromotriz, tá? Nós temos uma resistência interna e uma resistência externa, tá? Então esse desenho aqui está representando esse desenho aqui do lado esquerdo.
onde você, por exemplo, está ligando uma lâmpada, né? Eu peguei uma pilha e vou ligar um LED nessa pilha, ok? Então esse desenho está representando isso, tá? O Rzão, né? A resistência Rzão seria uma resistência externa e o Rzinho uma resistência interna da bateria, ok? Essa imagem aqui, ela é simples, tá bom? Mas eu sei que é onde os alunos se confundem, tá? Então, nessa parte de geradores reais, nós temos que entender bem qual é a diferença das tensões, tá? Porque quando você está lendo um exercício e você não entende a diferença entre eles, né? Vai tá implícito no exercício isso para você. Aí se você não conseguir identificar isso, você não resolve ele, ok? Então isso tem que ficar bem claro. Então veja só, nós temos uma tensão nominal, é o que vem escrito na pilha, certo? Por exemplo, 1.5 volts, tá? Aí eu liguei essa pilha a um LED e medi a tensão do LED. A tensão no LED estava dando 1,2 volts. Mas como se a pilha está escrito 1,5 e está chegando apenas 1,2 no meu LED, né? Na lâmpada que eu queria acender. Como isso é possível? Tá? Onde que está o 0,3 volts perdido no meio do caminho? Está dentro da pilha, né? Essa tensão ela foi consumida devido à resistência interna da própria pilha, da própria bateria, tá certo? Então isso que você tem que entender. O que é tensão total, que é a força eletromotriz, o que é tensão útil, que é o que realmente chega no seu sistema, tá? E o que é tensão dissipada, né? Que é o que vai ser perdido, né? Devido à sua pilha ter uma resistência interna, tá bom? Então essa é a grande diferença. Um gerador real tem resistência interna e um gerador ideal não tem resistência interna, né? Então no mundo ideal eu compraria uma pilha de 1,5 volts e eu iria medir quanto chegou na minha lâmpada, eu ia medir 1,5 volts. Então toda a tensão estaria indo para essa lâmpada, tá? Isso no mundo ideal, tá? Agora já um gerador real, eu tenho que considerar essa resistência interna, essa dissipação, essa perca de voltagem, tá bom? Essa perda aí de energia, essa perda de potência, ok? Vamos então para as equações. A equação do gerador é simples de entender, tá bom? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Então veja só, galera, ó, esse U, tá? Seria a tensão útil do seu sistema, tá bom? O E seria o valor nominal, ou seja, a força eletromotriz, né? E o U dissipado é o que você perdeu. Então veja se não é óbvio isso, né? A gente entender. O que chega no meu sistema é o total menos o perdido, tá bom? Então olha a continha lá da pilha lá de trás. Eu comprei a pilha por que tinha 1,5 volts. Se eu perdi 0,3 volts, vai chegar 1,2 volts, entendeu? Então a diferença é o que chega, é o útil, tá bom? Novamente, num gerador ideal, essa resistência aqui, né, que seria a resistência interna da sua bateria, seria zero, né? Então nós teríamos uma tensão útil igual à tensão total. Tá bom? Então esse carinha dissipado aqui é a nossa perda, né, de tensão, tá? Ele também faz você perder parte da energia, né? Gráfico. O gráfico também não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então observem a equação, né? Ou perdão, né, uma função, melhor dizendo, né? Nós temos aqui uma função de primeiro grau, né? Todo mundo, né? O maior expoente aqui é o 1, certo? E essa é uma função decrescente, tá vendo? Por conta do menos, tá? Então nós temos uma reta decrescente, certo? Então aqui seria o gráfico, tá? Da tensão em função da corrente. Quanto maior for a corrente que passa pelo seu circuito,
menor será a sua tensão útil, tá? Por conta desse produto aqui, ó, RI, ok? Então aqui, sempre nesse eixo vertical, tá? Onde o gráfico encosta nele, vai ser a sua força eletromotriz, tá? E onde o gráfico encosta no seu eixo horizontal, vai ser o que nós chamamos de corrente de curto-circuito, tá bom? O que seria essa corrente? Por exemplo, se eu pegasse uma pilha e um fio, né, e ligasse a pilha nela mesma, eu não tenho lâmpada, não tenho nada ligado, eu liguei a pilha nela mesma. O que quer dizer? Toda a tensão está sendo consumida pela resistência interna da pilha, tá bom? Então por isso que chama de corrente de curto-circuito. É o circuito mais curto possível, né, que a corrente poderia passar, né? Não tem resistência, não tem nada, apenas a resistência interna da pilha, ok? Então esse gráfico aqui é importante, tá bom? É fácil de entender ele, né, dada a equação, certo? E sempre lembrar, né, desses valores, o epsilon, né, e o I, tá bom? O I de curto-circuito, né, que fica fácil para você resolver algumas equações, né, alguns exercícios, tá? Apenas uma observação rapidinho aqui, ó. Quando eu tenho este ponto aqui, ó, né, este E, quer dizer que a corrente é zero, né? Então nós temos uma força eletromotriz aqui agindo, certo? O meu circuito não está ligado. Como é que o meu circuito está ligado se a corrente é zero? Tá? Então o meu circuito não está ligado. E quando eu tenho este ponto aqui, a tensão útil que chega no seu circuito também é zero. Então meu circuito também não está ligado, né? A parte externa, eu não estou conseguindo ligar nada. Então, para que o meu circuito esteja funcionando, tem que ser algum valor entre E e o ICC. Algum valor aqui do meio, tá bom? Porque tem que chegar alguma tensão útil para você lá no final. Senão você vai ligar, por exemplo, a sua lâmpada como? Se não está chegando tensão nenhuma. Ou se não está chegando corrente nenhuma. Não faz sentido, ok? Receptores elétricos. Receptores elétricos, eles vão fazer o quê? Vão pegar a tensão elétrica, vão pegar essa energia elétrica e transformar em outro tipo de energia que não seja totalmente em forma de energia térmica, tá? Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do ventilador. Ele transforma a energia elétrica em energia cinética, né, das pás do ventilador, né? Ele está girando, está transformando em energia cinética, tá bom? Então, e uma parte dessa energia, né, óbvio, né, vai ser perdida em forma de calor, tá bom? Mas não totalmente, tá? Não totalmente. Por exemplo, a televisão, ela transforma energia elétrica em energia luminosa, tá? Energia luminosa e energia sonora. Mas uma parte é perdida em forma de calor, ok? Isso é um receptor elétrico, tá? Símbolo do receptor, galera. Nós utilizamos aqui um E', tá vendo? Ou epsilon', ok? O receptor também tem uma resistência interna, tá bom? Ele também tem uma resistência interna. Observem o detalhe aqui. A corrente está chegando pelo lado positivo e saindo do lado negativo, tá? Então é assim, tá, que você vai observar dentro de um circuito quem é gerador e quem é receptor. Se o cara é gerador, tem que estar saindo do mais e chegando no menos. Se ele é receptor, é o contrário, ele sai do menos e vai para o mais. Tudo bem? Porque se o cara é gerador, ele tem que emitir a corrente para o circuito, né? Se ele é receptor, ele vai receber essa corrente, né, para que ele possa funcionar, ok? Então, cuidado nesse detalhe, certo? Nome dado, tá? Então, esse epsilon' ou E', nós chamamos de força contra eletromotriz, tá bom? Força contra eletromotriz. Então, olha só, representa a energia elétrica que cada unidade de carga fornece ao receptor, tá bom? Ou seja, é a DDP útil do receptor,
certo? Então, cuidado no detalhe. Vamos de novo, no gerador, o E, né, o epsilon, é a DDP total. Aqui, o E' é o útil do gerador, tá bom? Olha, cuidado nesses detalhes. Bom, então aqui está representando um gerador, né? Temos aqui as duas barrinhas, né? Uma positiva e outra negativa. Veja novamente, a corrente, né? Está chegando no mais, certo? E saindo aqui do menos, tá bom? Olha aqui, força contra eletromotriz, tá? Às vezes, né? É abreviado dessa forma, tá bom? Nós representamos aqui por um E', né? E temos uma resistência interna que geralmente, né, perde parte da tensão, perde parte da energia em forma de calor. Tudo bem? Então, geralmente é isso que vai acontecer, tá? Vamos à equação então dos receptores, tá? Então, olha só, além do trabalho, né, que o receptor faz, né, ou seja, transformar a energia elétrica em um tipo de energia útil, né? Vamos pegar o ventilador de novo, né? Estou transformando a energia elétrica em energia cinética. Transformação de energia, vocês aprenderam lá na mecânica que é necessário, né, o trabalho, tá bom? Além disso, né, ele também transforma parte dessa energia em forma de calor, tá? Ou seja, é uma tensão dissipada, é uma energia dissipada, é uma coisa perdida, né? Você não utiliza isso para nada, tá bom? Então vamos entender a equação aqui do nosso receptor. Ela é muito parecida com a do gerador, tá certo? Mas toma cuidado com o que quer dizer cada um, né? Cada elemento, né, dessa equação aqui, tá? Então aqui, ao contrário do gerador, o U aqui quer dizer a tensão total, tá bom? Seria a tensão total do seu receptor, tá? O epsilon', que é a força contra a eletromotriz, vai ser a tensão útil, tá bom? É o que você precisa para fazer funcionar o seu receptor, tá? Só que às vezes, né, nós temos aqui um termo somando porque tá chegando mais tensão do que deveria, tá bom? Então temos aqui um mais RI, seria uma tensão dissipada, tá? Então a tensão total do seu receptor é o quanto ele precisa para funcionar mais o quanto ele perde, né? Isso também faz sentido, né? Então é o quanto ele precisa para funcionar, que é o epsilon', mais o quanto ele perde, tá bom? Vamos dar um exemplo. Você tem seu celular, né? Ele precisa de 110 volts para funcionar, certo? Aí você vai e conecta ele em 220 volts. Então, quanto que o seu celular, né? Quanto de tensão total o seu celular está sendo submetido? 220 volts. Quanto ele precisa para funcionar? Então o U, tá? O U total dele é 220. Quanto ele precisa para funcionar? Quanto que é o epsilon' dele? 110, certo? E quanto que ele vai perder então? Né? Quanto que ele vai perder aí? Ele vai dissipar uma tensão de 110 volts, porque fica 110 mais 110 dá os 220, que é o total que ele está submetido. Tudo bem? É óbvio, né? Você não deve submeter aparelhos a uma tensão maior do que ele precisa, tá bom? Toma cuidado com isso, né? Então você pega o rádio da sua casa, que é 110, e liga ele no 220 volts. O que vai acontecer? Ele vai queimar, né? Porque ele está dissipando muito calor, né? Muito mais do que ele foi fabricado para dissipar, tá bom? Então é isso que nós devemos tomar cuidado com os receptores, ok? Então nós temos a equação do receptor, é essa forma que nós mais utilizamos, certo? Então novamente, aqui o U é o total, tá? O epsilon' ou E', que é a força contra a eletromotriz, é a tensão útil. E o RI é o dissipado, é o perdido, tá bom?
O gráfico. Bom, nós temos uma equação, né? Ou melhor, uma função de primeiro grau, só que agora nós temos um mais. Então nós temos um gráfico, tá? Uma função de primeiro grau que ela é crescente, né? Então nós temos aqui o epsilon', ok? O U total que o seu aparelho está submetido, né? E quanto mais corrente vai passar no seu aparelho, maior será a tensão que o seu aparelho está submetido, tá? É diretamente proporcional, né? Ou melhor, proporcional, né? Ok? Então, quanto mais corrente passa aqui, maior será a tensão que o seu aparelho está submetido. Beleza? Por fim, eu gostaria de falar aqui para vocês em relação aos rendimentos, tá? Isso serve tanto para o rendimento de geradores quanto o rendimento de receptores. Você tem que tomar cuidado apenas na variável que você coloca em cima ou embaixo da fração, tá? Então vamos falar primeiro de modo geral. Qualquer rendimento que você vá calcular, pode ser em qualquer área da física, tá? Ou até mesmo da matemática, se tem alguma coisa, alguma questão do tipo, sempre vai ser, galera, uma parte pelo todo, tá? Sempre o seu rendimento vai ser assim, tá bom? A parte de cima vai ser o seu útil, é o que você quer. Quanto mais, melhor para você, o numerador, tá? E a parte de baixo é o total, é o que vem escrito na embalagem para a gente, beleza? Então, esse rendimento aqui, né, vamos representar ele por essa letra N, né, com uma perninha mais puxadinha aqui, tá bom? Seria o rendimento do gerador, certo? Porque lá no gerador, o U aqui é o útil, certo? E o E, que é a força eletromotriz, é o total. Tá vendo? Então é a parte pelo todo. Uma outra forma de a gente escrever isso seria a potência útil pela potência total, né? É a potência que chega no circuito para você dividido pela potência total, tá bom? Este rendimento, tá, sempre será menor ou igual a 1, né? Na realidade, igual a 1 não, né? Sempre será menor do que 1, tá? Quando a gente está falando de um gerador real, né? Um gerador real não tem como dar 100%, né? E se você quiser transformar esse valor para porcentagem, né, é apenas multiplicar por 100, né? Já vai dar o valor em porcentagem para você, tá bom? Bom, a aula foi isso hoje, tá? Nós temos também aqui a parte de rendimentos de receptores, mas é apenas você trocar a variável, ok? Para você deixar a parte útil do receptor em cima e a total embaixo e fazer a sua continha, tudo bem? Bons estudos para você, bom retorno das férias, tá? Força total nessa reta final de segundo semestre. Espero que vocês consigam, né, tirar uma nota boa aí no Enem, né, no vestibular que você vai fazer, tá bom? Estou torcendo aí para vocês uma boa retomada a todos. Um abraço, tchau, tchau.